Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu vou falar pra vocês sobre a possível mudança de rota da Argentina, do Brasil também e talvez de toda a América do Sul. Será? Não sabemos, galera, tudo é muito novo, né? Nessa mudança pós-nova ordem mundial, nessa variação direita e esquerda aí. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Na Argentina, foram realizadas nesse final de semana as eleições primárias, né? O que seria isso? Isso não decide nada, para falar a verdade, tá? Isso só decide quem vai poder participar ou não das eleições presidenciais, que no caso da Argentina vai acontecer lá no dia 27 de outubro. Mas fato é, quem comanda a Argentina hoje é o presidente Maurício Macri, que aliás tem uma ligação bem forte com o governo Bolsonaro. Por exemplo, ele é um dos fundadores do ProSul, que acabou com o UNASUR e guinou a América do Sul para a direita, vai uma direita mais liberal, digamos assim. E ele vai ficar no poder até pelo menos esse ano. Beleza. Essas eleições elas contaram principalmente com o candidato Maurício Macri, que propõe a sua reeleição. Ele teve um pouquinho mais de 30% dos votos. E o candidato de oposição seria o Alberto Fernandes. Quem que seria esse cara, né? Esse cara tem como vice, aí sim, uma moça que é um pouco mais conhecida, que é a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, ela vem de um período de continuidade pós-anos 2000, de um governo mais de esquerda na Argentina. Vamos tentar entender o processo, ó. Na década de 90, a partir do chamado Consenso de Washington, entrou na América Latina uma série de governos mais neoliberais, que a gente fala, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, que pregam ajuste fiscal, medidas de austeridade, em geral medidas que são bem importantes economicamente, mas que socialmente não têm um apelo tão grande assim. Vai chegar nos anos 2000, uma série de governos de esquerda se elege na América Latina. Na Argentina, quem liderou essa guinada para a esquerda, foi o Nestor e depois a Cristina Kirchner. Eles foram assim, totalmente estadistas. Eles pregaram uma intervenção do Estado muito grande na economia, com subsídios, por exemplo, a vários setores da economia. Enquanto a economia nos anos 2000 ia bem por conta de até redução da desigualdade social, aumento de poder de consumo da população argentina, mas quem sustentava isso de verdade eram as commodities, que estavam com altíssimo preço no mercado internacional. Vai chegar nos anos 2010, 2011, assim como também aconteceu no Brasil, na Argentina, que a economia é muito mais frágil que a nossa economia, esse problema se acentua ainda mais. E a Cristina Kirchner, como forma de tentar compensar as perdas sociais que estavam acontecendo, aumentou ainda mais os gastos públicos, gerando uma desconfiança gigantesca na economia argentina. O Maurício Macri, ele vem justamente com essa pedida. Ele falou, já foi o presidente, né, do Boca Juniors e tal, e ele vendia como um grande empresário, como o cara que ia combater esse Estado ineficiente, altos gastos públicos, e ia pregar um liberalismo. De verdade, o que a gente percebeu foi que o Maurício Macri adotou algumas políticas de fim de subsídios, cortou assim, digamos, o fundo do poço, né, de gastos que a Argentina estava, mas ele não conseguiu recuperar a economia argentina. A Argentina, ela tá com uma inflação gigantesca, e aí para conseguir combater essa inflação, aumenta a taxa de juros. Só que o aumento da taxa de juros diminui o poder de compra do trabalhador e gera ainda mais desconfiança do mercado internacional. Ou seja, a Argentina, pelo menos no momento, ela tá meio que assim, sem solução. Para vocês terem uma noção, o Maurício Macri, a situação da Argentina era tão grave que ele congelou o aumento dos preços. Olha, uma medida, galera, convenhamos, tá? Que quem se diz tão liberal assim como Maurício Macri deveria contestar bastante, né? Basicamente, o que estava acontecendo é que a produtividade na Argentina estava muito ruim. E aí, para tentar aumentar os gastos públicos, o governo Macri foi lá e, aliás, para aumentar o poder de consumo, o Macri falou assim, ó, empresas, vocês não podem mais aumentar o preço das coisas, tá bom? Beleza. O que vai acontecer? Você acha que a empresa, ela aumenta o preço, porque eu quero ficar mais rica, tal? Não, né, galera? É porque as condições de mercado estão favorecendo o aumento do preço. Então, a medida totalmente estadista, totalmente contra, pelo menos a teoria que elegeu Maurício Macri. E isso fez com que a população tivesse ainda mais confiança com o Macri. E aí vem o Alberto Fernandes, com a Cristina Kirchner por trás. E eles lembram daquele passado até que meio glorioso dos anos 2000, de volta do poder de consumo, programas sociais, distribuição da riqueza. E a parte negativa, que foi toda essa instabilidade que gerou na Argentina hoje, acaba sendo esquecida. Mas de verdade, os argentinos estão meio que sem opção, galera. Ou eles vão pro lado da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, que até tentou se descolar da imagem da Cristina Kirchner no primeiro momento, para mostrar que era um cara um pouco mais independente, que era tipo a nova esquerda, digamos assim, não uma esquerda mais kirchnerista. Ou o Maurício Macri, que não conseguiu solucionar a economia da Argentina. Ou seja, a situação está gravíssima. A gente percebeu que o mercado não recebeu com bons olhos essa possível volta, né, do kirchnerismo da esquerda na Argentina, tanto que a Bolsa de Valores do Brasil, que é um dos principais parceiros econômicos da Argentina,
ela despencou, o dólar novamente subiu a mais de R$ 4. Olha que coisa, né? O governo brasileiro está tentando fazer de tudo para tornar o Brasil mais atrativo, programa de privatização, MP da liberdade econômica. Mas a guerra comercial e agora coisas da Argentina estão despencando o valor da Bolsa de Valores e aumentando o preço do dólar, ou seja, péssimo, né? Isso mostra o quanto que a nossa economia é globalizada. E isso é um mau presságio também para o Brasil, por quê? Porque o Bolsonaro, ele se notabilizou por fazer relação não entre estados, mas sim entre governo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é no caso, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Galera, convenhamos, que não é que o Bolsonaro ele tem um grande aliado dos Estados Unidos, não. O Bolsonaro tem um grande aliado que é o Trump. Tá certo que os Estados Unidos, pelo menos no momento, está muito bem economicamente, queda do desemprego, aumento do consumo, queda dos juros e tal. Mas vamos dizer que, por exemplo, ano que vem os democratas assumam o poder, Bernie Sanders assuma o poder. E aí, será que o Brasil vai continuar com uma boa relação com os Estados Unidos? Não, porque o Brasil não tem boa relação com os Estados Unidos, e sim com o Trump, entendem? No caso da Argentina é bastante similar. O Brasil, o Bolsonaro tem uma boa relação com o Macri, e o Macri, aliás, apostava muito nessa boa relação com o Bolsonaro para melhorar a sua popularidade, melhorar a economia. Por enquanto não está dando certo. E aí, será que se, por exemplo, uma esquerda kirchnerista assumir o poder, isso pode comprometer as relações políticas e econômicas do Brasil com a Argentina, que é um dos nossos maiores parceiros comerciais? Creio que sim. E isso que é o extremo preocupante da gente ter um governo com um viés ideológico tão grande. Durante tanto tempo, né, a gente percebeu que o Bolsonaro combatia governar com viés ideológico e tal. Na verdade, o que a gente fez? A gente mudou o viés ideológico daqui e colocou o viés ideológico para lá. Na prática, a gente continua com um governo que faz de tudo, galera, para desagradar a esquerda. Já fomos proibidos de chegar até Portugal, a Alemanha, por exemplo, cancelou o repasse de verbas para a Amazônia, a França já anunciou que com esse governo Bolsonaro não pretende entrar no acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia. Ou seja, a situação bem complicada, tá bom? A Argentina é uma situação complicada, o mundo é uma situação complicada e o Brasilzão também. Belezinha? Deu pra entender, galera? Basicamente assim, tragédia é isso, beleza? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? É isso aí. Beijos, abraços e